pessoas, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ok? No versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação, até o fim do mundo. Amém? Jesus sempre junto conosco. E Ele diz, vai ao povo e discipula todos eles. Eu estarei junto do meu Pai, mas estarei todos os dias olhando e crendo que vocês estarão batizando em meu nome. Então agora temos que ir em todos os países, temos que ir ao Brasil, em todos os lugares, em todos os estados, para poder aqui também em Juiz de Fora, em vários lugares, para que possamos, levar a salvação em Cristo Jesus. Agora vamos estar orando. Senhor Deus, Jesus, seu Filho amado, Pai querido, nós pedimos perdão, sempre pedimos perdão em seu santo nome, Pai, para que o Senhor olhe o nosso coração e o nosso amém pedindo perdão, que é importante, Pai querido, que o Senhor derrame sobre nossas vidas, ó Pai, e sobre nossas vidas o que Jesus assim nos deu, Senhor Deus, para que nós possamos ter os dons do Espírito, a alegria, que nós possamos, ó Deus, ter várias lutas, mas sim, que nós vencemos as doenças, vencemos os problemas, que o Senhor tenha, Senhor Deus, compaixão sobre todos nós, aqui onde nós estamos, e também possamos ir junto com o Senhor, Pai querido, ir a cada pessoa junto com o Espírito Santo, levar, evangelizar e levar teu amor a todas as nações. Senhor Deus, que nós possamos abraçá-los a todos com seu amor, e que o Senhor já se entregou, já deu para todos nós o dom, para que nós possamos ir, e que nós possamos, ó Deus, ter essa consciência, ir e crer que o Senhor estará sempre conosco, que nós possamos levar o amor de Deus. Isso é muito importante, Pai querido. O tempo já está pouco, já está faltando pouco tempo para o Senhor voltar. Nós não sabemos esta hora, mas já os sinais já nos mostram, o Espírito Santo já nos mostra que já está chegando a hora. E nós precisamos ter a responsabilidade de termos nosso coração aberto e estarmos aqui sim na igreja, pedindo perdão pelos nossos pecados no nome de Jesus, para que nós tenhamos a paz e todas as famílias tenham paz, e que a palavra do Senhor seja derramada e seja usada em todos os lugares, que nossos irmãos possam fazer isso. Assim eu oro, amém. Eu quero avisar um pouco, aqui o horário aqui do culto, na hora que terminar, às 8h30, que termina o nosso culto, nós vamos ter uma cantina, uma cantina de missões, uma tortinha, R$5, pode ser Pix, pode ser dinheiro, para a ajuda da campanha de missões. Agora vou estar louvando, vou convidar os surdos para que estejam aqui. Então todos vocês, por gentileza, fiquem de pé e, se possível, copiem a nossa sinalização, para a honra e glória do Senhor. Não fique com vergonha, não fique com timidez, vamos estar levantando. Primeiro espera um pouco, agora então, as crianças podem vir aqui à frente, que nós vamos estar orando pelas crianças, para elas poderem ir para as salas, ouvir a palavra de acordo com o que os professores vão ministrar. Vamos estar orando, então. Vou pedir ao irmão Lúcio para que esteja orando pelas crianças. Vou levar o microfone até o irmão. Boa noite, graça e paz. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Deus, por Senhor permitir, nós estamos aqui agora para te adorar, Deus, em alegria e verdade. E agora, Deus, as crianças na salinha estarão adorando o Senhor também, Deus, aprendendo mais do Senhor com os professores.
Que o Senhor, Deus, o capacite-os cada vez mais, ó Deus. Que o Senhor continue os abençoando, cuidando dessas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nascente ao poente. Do nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado, exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Que Deus maravilhoso. Ele levanta do pó aquele que cai, ele transforma o pobre em príncipe. Cante comigo. Deus do pó levanta quem caiu e faz o pobre se assentar com príncipes. Cura a mulher estéril e dela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui
como o Senhor? Quem é como Deus? Sabe, esse é um rei que ele nunca deixa o seu trono vazio. Ele sempre é rei, ele é sempre Deus. Ele sempre será o seu guia, o seu protetor, sempre será o seu escudo. Louve-se Deus por toda a sua vida. Amém? Agora eu vou convidar a equipe de louvor, Vaso Novo. Boa noite, irmãos. Vamos continuar de pé para estar louvando o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, escuta. Você que nos visita, seja também muito bem-vindo. Que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas
próximo cântico, os irmãos terão também a oportunidade de trazer à frente os dízimos, as ofertas, e estar saindo dos nossos lugares, cumprimentando. Vamos dar um abraço nos visitantes, que o Senhor possa estar se fazendo presente nesse momento de comunhão também. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor. Abençoe, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Senhor, pela sua bondade que está nos seguindo a todo tempo, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente nesse culto, Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor Deus. Abençoe também o pastor que estará pregando logo após, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.
podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom sentir a presença do Senhor neste culto. Amém? São todos muito bem-vindos aqui, sobretudo os irmãos que nos estão visitando, né? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor aos nossos corações. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E eis que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Já louvamos ao Senhor, já oramos ao Senhor, já sentimos a presença do Senhor neste lugar. Mas continue falando aos nossos corações, ó Deus, uma palavra que venha de encontro à necessidade de cada um, em particular. O Senhor sabe o que vai no coração, na alma de cada um dos Teus filhos. Assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está defendendo a sua apostolicidade. No caso aqui, o apóstolo Paulo, desde quando ele se converteu, ele tinha problemas diante da igreja, no sentido das pessoas pensarem que ele, na verdade, não tinha se convertido. Paulo era evitado nos contextos religiosos do início da sua conversão. Ele se converte, ele tenta se inserir na igreja, mas ele começa a ser evitado por alguns irmãos. Então ele desaparece, ele vai embora, ele some, e só reaparece 14 anos depois em Jerusalém para rever ou para estar em contato com os demais apóstolos. E muita gente não acreditava que ele era um apóstolo. O critério para ser denominado um apóstolo estava meio fora. Paulo estava meio fora desse critério. Paulo não foi alguém que andou com Jesus. Paulo não foi alguém chamado por Jesus diretamente, fisicamente, para o trabalho apostólico. Entretanto, Paulo vai defender a apostolicidade dele quando ele vai dizer que, na verdade, quem lhe apareceu, ele não foi convidado por nenhuma outra pessoa, a não ser pelo próprio Jesus. Quando ele perseguia a igreja, então, no capítulo 9, a gente tem esse registro, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele está investindo contra a igreja de Deus e, de repente, um clarão lhe aparece, uma pessoa lhe aparece, e alguém lhe chama, e é o próprio Jesus que se diz. Ele fala: quem és? Ele fala: sou eu, o Cristo a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dura é para você, Paulo, ficar batendo de frente comigo. Você vai perder.
Então ele usa essa experiência dele, que o deixou cego durante 3 dias, que transformou a alma dele, transformou o coração dele. Ele usa essa experiência e fala: eu fui chamado por ele para a obra. E Paulo consegue realizar uma obra dentro do cristianismo que nenhum outro apóstolo realizou, porque não havia interesse dessa realização. Considerando que Paulo era um filósofo, considerando que Paulo era também um fariseu, era um erudito, Paulo vai sistematizar o cristianismo. Ele ele coloca regras, ele coloca formas, ele usa todo o conhecimento que ele tem, como fariseu que era, religioso que era. Então ele usa todo esse conhecimento para formalizar, para criar um sistema de como é ser cristão. Então ele orienta a igreja de uma maneira concisa. E ele tem essa grande importância, além da importância missionária do trabalho dele na criação, na fundação, no início de muitas igrejas. Mas ainda tinha gente que duvidava dele, tinha gente que pensava que ele estava usurpando, tentando roubar o lugar de Cristo. Há estudiosos que falam sobre isso, que pensaram que ele estava roubando o lugar de Cristo, mas ele está falando aqui: não, eu estou submisso a ele, eu não sou contra ele, eu não estou fazendo nada em paralelo com ele, não, eu sou a favor dele, eu estou submisso a ele. E nesse texto aqui, então, Paulo fala de uma experiência que ele teve. Ele fala assim, há 14 anos atrás. E a regressão no tempo, do tempo que essa carta foi escrita, nesses 14 anos passados, vão dar basicamente no período em que ele encontra com os demais apóstolos. Basicamente no mesmo contexto, no mesmo período, ele se encontra com os apóstolos, ele tem essa experiência, porque ele está falando dele mesmo. Ele usa uma semântica de humildade, ele usa uma linguagem de humildade, para não dizer que eu fui arrebatado, porque no próprio texto ele diz: eu não quero me gloriar. Então ele coloca o eu dele na segunda pessoa, no segundo plano. Ele fala assim: o Senhor fez uma grande obra, e foi assim, assim. Ele vai dizer primeiro que foi elevado a ouvir coisas nas regiões celestiais, que não é permitido a homem algum ouvir. Foi levado ao 3º céu. Ele vai dizer que foi ao paraíso. Talvez o primeiro céu seja o céu das estrelas, que a gente vê, das nuvens. O segundo céu talvez seja os astros, que a gente não consegue ver. E o chamado 3º céu seria a morada de Deus. Então ele fala: eu fui levado nesse contexto de coisas inefáveis, ou seja, coisas grandiosas demais, maravilhosas demais, que eu não tenho condições de falar o que é, de tão grande que é. A experiência foi tão profunda que eu não tenho certeza se ela aconteceu no corpo ou fora do corpo. Eu não tenho certeza se eu fui arrebatado totalmente, corporalmente, ou se eu perdi o sentido e a minha consciência vislumbrou coisas grandes que eu não tenho condições de descrever. Tão profunda é a experiência. Ele fala: e eu silenciei essa experiência durante 14 anos. Eu poderia ter esfregado essa experiência na cara dos demais apóstolos quando estive com eles. Eu poderia ter falado sobre isso logo no início, quando comecei a escrever para vocês. Mas eu preferi guardar. Mas se é para gloriar, então eu vou falar. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que se gloriava. Era uma igreja que tinha todos os dons. Então tinha gente lá dentro que fazia muita coisa, falava em línguas, fazia muitos sinais, prodígios, curas, e uma série de coisas. Todo mundo, então, eles se sentiam grandes. Ele falou: olha, eu falo mais língua do que todos vocês, e eu tive mais experiência do que todos vocês. Só não estou esfregando na cara de vocês para dar carteirada, falar que eu sou apóstolo, não. Mas eu não quis fazer, ele ainda fala assim: eu não quis fazer isso para vocês não pensarem de mim mais do que convém. Me trate como servo. Porque se eu começar, vocês gostam muito de dons, vocês gostam muito de experiências, vocês gostam muito de coisas, de coisas fenomenológicas, vocês gostam muito disso. Se eu falasse logo no princípio, na primeira carta, no primeiro contato com vocês, eu dissesse: eu sou o Paulo, que encontrei com Jesus na estrada de Damasco, ele estava ressurreto. Outra coisa, ele me levou até o 3º céu, eu vi coisas. Se ele desse essa carteirada logo no início, aí vocês me respeitariam, mas eu não quis isso. Eu quis chegar de leve, eu quis chegar devagarinho. Ele fala assim: percebam que diante de vocês eu sou manso, eu sou tranquilo. Mas longe de vocês eu sou ousado. A carta dele era uma carta que chamava bastante atenção, puxava bastante a orelha do pessoal. Mas ele, junto com vocês, tranquilo. Vocês acham que eu vou chegar brigando, mas eu não brigo. Eu sou manso. E esse era o Paulo. Esse era o Paulo. Ele não andou com Jesus. Havia quem achava que ele era um impostor, ou até alguém que quisesse usurpar o trono de Jesus, fundar o cristianismo de Paulo. Tem livro que fala sobre isso.
Tem livro escrito acerca disso, desse pensamento, dessas linhas teológicas, né? A teologia de Paulo e a teologia de Jesus. Mas ele sistematizou o ensino de Jesus, né? Ele usou os conhecimentos que tinha, então, para fazer essa sistematização, né? Para dar diretrizes para a igreja, porque Paulo tinha o coração de servo. Ele tinha o coração de servo. Diferentemente de Saul, por exemplo, que quando foi investido de poder, o primeiro rei de Israel, Saul, quando foi investido de poder, Saul pegou paixão pelo poder. E com o poder na mão, Saul era um perigo. Ele quis matar o próprio filho dele, Jonatas, porque era amigo de Davi. Saul era um perigo, com o poder na mão. Não tinha coração de servo, por isso foi rejeitado por Deus. Davi tinha coração de servo, por isso foi chamado por Deus para liderar o povo. Paulo tinha coração de servo, por isso Paulo estava na condição que estava. Personalidades diferentes, muitas vezes, não quer dizer que a pessoa não é crente. Tem crente que é mais retraído, tímido, né? Tem uns que são mais bravos. Não tem uns crentes bravos? Crente pimenta? Uns crentes pimenta do reino. Do reino é fraco para um crente desse. Mas tem crente pimenta, tem um crente mais manso. Tem um crente que não gosta muito, é muito tímido, muito na dele. Tem várias personalidades. Mas isso não fala muito sobre o coração. Se você vai pegar na Bíblia, João Batista era bravo. Muito bravo. João Batista era um perigo. Elias era um perigo, mas tinha coração de servo. Eu conheço, e talvez você conheça também, conheço gente grandona, tatuada, né, fortão, que luta não sei o quê, chega diante de Deus, fica um cordeirinho, chora na presença de Deus. Você já viu gente assim? Tem gente assim, eu conheço gente assim, que é fortão, você olha assim, você tem até medo de olhar para a cara do sujeito, mas quando ele está na presença de Deus, ele se derrama, porque o coração dele é coração de servo. Sabe, ter coração de servo é a coisa mais importante que eu e você precisamos na vida. E eu estava pensando o que seria a mensagem de hoje, perguntando para Deus o que seria a mensagem de hoje. E Deus me mostrou algumas pessoas. Deus falou, olha para o fulano, olha para o Beltrano. Aqui, tem coração de servo. Isso é o coração de servo. Olha para ele, olha para o fulano, olha para o Beltrano. Olha como é bom ter o coração de servo. E nós vamos conversar um pouco sobre isso dentro desse texto que nós lemos. O versículo o primeiro e o segundo versículo vai dizer assim, coloca para nós, Lete. O primeiro versículo diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha só, o versículo 2, então ele fala assim, conheço um homem que é em Cristo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Coração de servo, primeiramente, é humilde. É a pessoa que entende o seguinte, o Paulo era uma pessoa erudita, tinha muito conhecimento, tinha muito trânsito. Ele tinha trânsito entre as pessoas do Sinédrio. Ele tinha trânsito entre as pessoas, entre o sumo sacerdote, entre a cúpula romana. Ele tinha trânsito, falava com reis. Paulo pedia audiência para reis. Mas ele não usou nada disso para dar carteirada a ninguém. Ele falou, eu sou melhor do que vocês, porque eu chego onde eu quiser. Se eu quiser falar com o rei, eu falo. Se eu quiser falar com fulano de tal, eu falo. Ele não usou nada disso. Muito pelo contrário, ele foi humilde. Ele vivia a vida dele em humildade. Humildade é a gente não querer ser mais do que a gente é. Você pode ter 1 milhão de títulos, você pode ter um montão de diplomas pendurados na sua casa, dentro da sua gaveta. Não adianta nada, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. No final das contas, eu e você vamos para o mesmo lugar, para a sepultura. E Paulo sabia disso, ele fala assim, tudo que eu tinha de riqueza, de bens, de conhecimento, eu coloquei tudo, eu reputei tudo como trapo de imundície, como escória, como algo desnecessário. Eu uso esses recursos porque me dá trânsito, me ajuda a falar. Paulo conseguiu chegar a lugares e falar com pessoas que Pedro não conseguia, por causa da língua, do jeito, os idiomas, uma série de coisas, série de conhecimentos que Paulo tinha que Pedro não tinha. A limitação de Pedro o limitou, o colocou numa condição
para pregar para outras pessoas que Paulo não pregava. Paulo poderia pregar para essas pessoas, mas ele usou o conhecimento e a influência que tinha para pregar a níveis mais altos. Mas ele fala, isso foi uma graça que Deus me deu. Não é um privilégio meu, não. Quer dizer, é um privilégio meu, não é nada para que eu me exalte. Então o coração humilde, o coração de servo é o coração humilde. É o coração que reconhece a grandeza de Deus. É o coração que se coloca rendido, como nós cantamos aqui. Rendido estou. Rendido estou. E quando eu consigo me render diante de Deus, quando eu consigo me quedar diante de Deus, me quebrantar diante de Deus, de verdade, não de mentirinha, mas de verdade, eu respeito as pessoas. Tem muita gente que chora diante de Deus, mas grita com funcionário, grita com filho, grita com todo mundo. É maior que todo mundo em todo lugar. Na igreja ele é mansinho, chora. Não, o coração de servo de verdade, ele está nesse nível de quebrantamento. Paulo vai dizer que a gente deve considerar o outro como maior do que nós. Considere o outro como maior do que você. Seja suporte para o outro. Esteja debaixo dele mesmo, para ajudar ele a ficar em cima, para ele não afundar. Entende? Então, o coração de servo é humilde. 14 anos de silêncio sobre uma experiência tão grande. Se fosse eu, vocês iam ouvir. Eu vou contar de novo, irmão. Você não estava aqui? Eu ia contar de novo. Há 14 anos atrás, você já ouviu eu falar um montão de historinha, né? Então, vou contar de novo, porque o fulano não estava. Deixa eu contar o que aconteceu comigo. Eu vi uns negócios, que tem uns troços aí esquisitos. Era Deus se manifestando. Que eu quero que você me respeite. Eu quero que você chegue em casa. Nossa, pastor Cláudio. É bom, hein? É bom. Teve experiência aí com Deus, os negócios diferentes. Mas Paulo não. O coração de servo dele não deixava ele fazer isso. Ele ficava dando carteirada na cara dos outros. Ele simplesmente ficou em silêncio com relação a isso. Porque ele sabia, inclusive, que essa experiência que ele teve de terceiro céu ia fundamentar a fé dele, ia fortificar a fé dele, que seria muito importante para ele saber que Deus estava com ele. E um sinal assim, muito profundo da presença de Deus na vida dele foi exatamente: vem cá, Paulo, vem conhecer a minha morada, para você saber que eu estou contigo. E eu e você, Paulo, estamos juntos. Olha aqui. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde. A Bíblia diz que Deus habita com o quebrantado de coração. E aqui a gente tem uma prova disso. Deus procura os humildes. Deus procura aquele que é quebrantado de coração. Deus procura aquele que realmente tem o coração quebrantado diante dele. Entende? A Bíblia diz: bem-aventurado são os humildes, né? Porque verão a Deus, não é isso? Está escrito? Não sei se é exatamente isso não, mas acho que é isso. Bem-aventurado, é feliz aquele que é humilde. Né? O pessoal está procurando aí para saber se é isso mesmo que eu falei. O homem que tem o coração de Deus, a pessoa que tem o coração de Deus, ela tem experiências profundas com Deus. Versículo 3, Letícia, por gentileza. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tem experiências profundas com Deus quem tem o coração humilde. Tem gente que não está nem aí para Deus. A pessoa está na igreja, mas não está nem aí para Deus. Mas quem tem o coração humilde busca a Deus porque quer ter experiência com Ele, quer crescer nele. Tem pessoas que precisam do status, tem pessoas que precisam das luzes, tem pessoas que precisam dos holofotes. Mas quem tem um coração quebrantado, quem tem um coração de servo, só precisa de um quarto, de uma tranquilidade para dobrar o joelho e falar: Senhor, rendido estou. E isso é suficiente para Deus enraizar cada vez mais no coração dele a sua presença. Trabalhar cada vez mais no coração dele e fazer dele um grande servo na mão de Deus mesmo. Né? Então, recebe a manifestação de Deus aquele que tem o coração de servo. Versículo 5 diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo
não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo está falando em terceira pessoa, né? É como se ele descartasse a possibilidade, é como se ele descartasse e tratasse como pequeno demais a vida física. Ele fala é pequena, porque de fato é pequena. A vida física nossa é pequena, é passageira, é muito rápida. E a experiência física é uma experiência muito remota, muito fugaz, né? E ele diz, olha, eu me gloriaria de uma pessoa assim se fosse como vocês. Mas eu quero me gloriar nas minhas fraquezas, porque elas me aproximam mais de Deus. Eu quero me gloriar nas minhas fraquezas. E uma coisa que a gente percebe numa pessoa que tem o coração de servo, é que ele se regozija mesmo em meio às lutas. O que é muito difícil. Tem que estar muito na graça para você dar glória a Deus no meio da tribulação. Dar glória a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Você está com saúde, as contas estão em dia, o dinheiro está na conta, está tudo certinho, todo mundo em paz. É muito fácil dar glória a Deus assim. Agora, quando está doendo, quando está difícil, dar glória a Deus, é aí que manifesta o coração de servo. É aí que fica evidente o coração de servo, quando a situação não está legal, não está boa para se alegrar, né? Como diria nosso irmão Lázaro, né? Passa pela prova dando glória a Deus. A gente canta isso, mas quando a tribulação bate na porta e coloca isso à prova mesmo, aí a gente vê que a vida com Deus é uma realidade, para além do discurso. Porque a vida nos convida a viver o discurso. A vida nos faz um convite, vem viver o discurso que você está pregando. Vamos ver se vai sustentar isso mesmo. E o Paulo aqui, nós todos já conhecemos um pouco da história dele. E vimos o quanto ele sofreu pelo Evangelho. Ele fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É claro que ali, ele está fazendo uma comparação dos escravos que eram marcados pelos seus senhores. Então ele fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas é claro que também ele faz alusão às grandes perseguições, aos momentos de tribulação que ele passou. Ele fala, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas tribulações, nas angústias, nos momentos que eu perdi noite de sono. 1 Coríntios capítulo 1, ele fala, eu quase arrancava os pelos de nervoso por tudo que eu estava passando. E senti o diabo tão perto. Mas ele tinha o coração de servo. E porque tinha o coração de servo, ele fala, vou me gloriar nisso, porque é só um momento. E nesse momento também das minhas fraquezas, Deus está passando comigo. Quem tem o coração de servo entende isso. Você está chorando, irmão. Você está chorando, a sua luta está sendo dura, mas Deus está passando no meio dela contigo. O Deus que nós servimos não é um Deus que fica observando você ter uma experiência de vida e ficar de longe, não. Ele passa contigo. Misericórdia significa isso. Misericórdia não é pena. Não é Deus ficar com pena. Puxa vida, coitado fulano lá, a luta dele, gente. Puxa, não é ter pena. Misericórdia tem a ver com passar junto, padecer junto. Paulo entendeu isso. Paulo sabia disso. E quem tem coração de servo, sabe disso. Né? Ele considera a vida espiritual maior do que a vida física. E ele começa a até desprezar o sofrimento físico em virtude das grandes experiências espirituais que ele consegue adquirir no seu contato, na sua comunhão com Deus. Paulo considerava assim, ele fala, a minha vida, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele desconsiderava a vida. Não quer dizer que você tem que viver uma vida relaxada, parar de se cuidar. Não quer dizer. É templo do Espírito Santo, você tem que se cuidar. Não quer dizer isso, não. Ele está querendo dizer o seguinte, tudo que me é acrescentado nessa vida, fica nessa vida. Então eu quero que seja acrescentado na vida que eu vou ter depois. Então eu considero que a minha vida espiritual, a minha caminhada com Deus, ela precisa ser melhor cuidada, melhor olhada do que a vida física. É isso que Paulo está dizendo. Então ele considerava assim a vida dele, né? Ele considerava assim. Ele sabe que as experiências dele, o homem que tem o coração de servo, sabe que as experiências dele estão solidificando a sua fé. E vai fazer com que a fé dele fique como um grão de mostarda. Eu aprendi uma coisa
hoje, lendo um pouco sobre essas questões, é o seguinte: a gente sempre fala assim que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, né? Eu sempre falo isso, preciso repetir isso. Mas não é isso que o texto diz. Não é tamanho, não. Não tem a ver com um tamanho, não. Tem a ver com qualidade. Tem que ser como um grão de mostarda, é qualidade. O grão de mostarda ele é pequeno, mas a potencialidade de ser uma maior hortaliça está nele. Então, a sua fé, ela precisa ter essa potencialidade de gerar uma grande árvore, no sentido espiritual. É a potencialidade, tem a ver com a qualidade do grão e não do tamanho do grão. Até porque Jesus condenou os discípulos quando eles mostraram pouca fé. Por que estáis temerosos, os homens de pequena fé? Ele condenou a pequena fé dos discípulos. Mas a fé de vocês tem que ter essa qualidade, de um grande potencial, de produzir grandes coisas, como é um grão de mostarda. E também tem que ter durabilidade, tanto quanto um grão de mostarda. O grão de mostarda pisado ou queimado, ele não deixa de ser produtivo. É isso que Jesus está falando. Está vendo que interessante? E a gente pensando, minha fé pode ser desse tamanhozinho. Vem com a fé desse tamanhozinho para o lado de Jesus, não, irmão. Não é isso que ele está pedindo, não. Tem uma fé que resista. Paulo mostra isso. Ele fala, olha, as experiências que eu tenho, por mais amargas que sejam, por mais tristes que sejam, elas estão fundamentando a minha fé para que ela fique como um grão de mostarda. Ela tem a grande potencialidade. Quantas coisas Paulo conseguiu realizar no meio das lutas, tribulações, com enfermidades? Ele falou, fui visitar os Gálatas, eu estava enfermo. Alguns vão dizer que ele estava com malária. Estava quase morrendo. Na verdade, o livro de Atos fala que Paulo ficou muito doente. E até por isso que Lucas, o médico, andava com ele. E aí, provavelmente era malária e ele quase morreu por causa disso. Mas ainda assim ele fez a obra. Olha o grão de mostarda aí. Dói meu dedinho do pé, não vou aparecer na igreja uns 3 dias, não. Uns 3 domingos, enquanto meu dedinho não parar de doer, eu não vou na igreja. Está doendo ainda aí, então. Vou escalar outra pessoa para pregar lá, falar com o Marcão. Meu dedinho está doendo, não vou aparecer na igreja, não. Uns 3 domingos aí, vou ficar ausente, hein, gente? Paulo estava quase morto e foi, cara. Ele sabia que as experiências ruins da vida dele estavam fundamentando a fé dele. E é uma fé que foi queimado. Não literalmente, mas ele passou pelo fogo muitas vezes, ele passou pela tribulação, foi pisoteado muitas vezes, foi dado como morto em algum momento, mas sobreviveu. Porque tinha um coração de servo. Entende? Ele tinha um coração de servo. Então, Paulo sofria de tribulações na carne. Quando ele fala aqui no versículo 7, por gentileza, Lete. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Alguns estudiosos vão dizer que essa tribulação que ele cita ali, era na carne, não era uma tribulação ministerial, era uma coisa física, pessoal. Era aquilo que quando ninguém estava vendo, ele estava sofrendo com isso. Ele deixava para sofrer quando estava sozinho. O Hernandes Dias Lopes, inclusive, ele vai dizer que, fazendo uma exegese desse texto, observando esse texto nas questões originais, é como se ele fosse empalado, ou seja, uma estaca lhe viesse enfiado aqui, e ele sentisse muitas dores no corpo por causa disso. Mas ele não se lamentava dessas dores, ele não se lamentava dessas lutas diante da igreja. Diante da igreja ele falava sobre o triunfo da glória. Jesus vem. Vamos que vem vencendo, vem Jesus. Ele não desmotivava a igreja falando das suas lutas, das suas tristezas, das suas angústias. Quando ele estava sozinho, chorava, estava doendo, está difícil. Sozinho, ele e Deus. Lamentava aos pés da cruz. Isso não tem nada a ver com fingimento. Tem a ver, de novo, com a ideia de que ele reputava a carne dele como uma coisa desnecessária. Contanto que eu ganhe pessoas para Jesus. O coração de servo. Primeiro lugar é o reino. Não está escrito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração. Não está escrito? Paulo vivia isso. Entendeu? Paulo vivia isso. Estou passando tribulação, está difícil, irmãos. Irmãos, deixa eu pregar uma mensagem aqui. Puxa vida, hoje está difícil. Está doendo mais hoje, gente. Hoje está doendo mais. Não, ninguém nem sabia. Ele falou, vocês não estão nem sabendo. Agora, alguns estudiosos vão dizer que talvez o problema que ele tinha como espinho na carne era alguma coisa aparente. A carta, por exemplo, aos Romanos, não foi escrita por Paulo.
A pessoa que escreve a carta aos Romanos assina lá, eu, fulano de tal, saúdo vocês. Eu não vou citar o nome que eu não lembro, mas está lá no último capítulo, 16, nos versículos finais, ele vai falar, eu assino essa carta que escrevi. Não foi Paulo, porque Paulo não tinha condições. A carta de Gálatas, sim, ele escreveu. Ele falou, eu escrevi de próprio punho essa carta para vocês. Eu me sacrifiquei para escrever essa carta de próprio punho para vocês, porque vocês quase se sacrificaram para me dar saúde. Paulo está conversando com os Gálatas, eles falam isso. Quando eu cheguei para conversar com vocês, vocês olharam para mim, se assustaram, tiveram misericórdia de mim e cuidaram de mim como se eu fosse membro do corpo de vocês. Então vocês me trataram com muito amor, e eu estava enfermo, e vocês cuidaram de mim, quase arrancaram seus olhos e colocaram em mim. Arrancar os olhos e colocar em mim tem duas interpretações. Pode ser o fato, pode ser um jargão que diz assim, você faria, na nossa linguagem, das tripas aos corações, não é isso? Você faria das tripas ao coração para me ajudar. É como se ele dissesse isso lá na linguagem dele. Nós mineiros falamos tripa ao coração, né? Ele lá fala arrancar os olhos e colocar em mim. Mas também alguém vai dizer que talvez ele tivesse uma enfermidade nos olhos, que era feio. Naquele tempo não se usava óculos, né? Era uma enfermidade nos olhos que a aparência dele não era boa. Alguém vai dizer isso, talvez isso fosse um espinho na carne dele, não sei. Mas o fato é que ele fala assim, vocês me trataram com muito cuidado, com muito zelo, cuidaram de mim. E eu, com meu próprio punho, escrevo aqui para vocês, cadê esse amor agora que vocês se desviaram para outros caminhos? E ele vai, então, exortando a igreja de Gálatas nesse sentido. Mas ele tinha o coração de servo, porque ele estava sem condições e foi lá fazer a obra. Foi lá fazer a obra, né? Uma pessoa que tem coração de servo se derrama aos pés da cruz. Versículo 8, Letícia. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, ele fala, Senhor, me livra disso. Me livra disso, 3 vezes. Engraçado, Jesus também orou 3 vezes no momento de tribulação, no Getsêmani, né? Primeira oração sem resposta, segunda oração sem resposta, na terceira oração veio a resposta. Tanto para Jesus, quanto para Paulo. A Bíblia diz que depois da terceira oração, os anjos vieram acolher Jesus e conduziram ele para a tarefa que ele tinha que executar. E depois da terceira oração, a palavra de Deus que veio para Paulo é o seguinte, não vou tirar não, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo não brigou com Deus. Gente, se fosse eu, brigava com Deus. Senhor, tem certeza que... Não, peraí, mas... Eu oro, o Senhor cura. O menino caiu da janela, eu orei, o Senhor ressuscitou. Deus, e eu? Né? O menino caiu da janela, Paulo foi lá, orou, Eutico, né? Capítulo 20 de Atos, deitou em cima do menino, colocou a mão lá, orou, o menino falou com todo mundo, calma, gente, o menino está vivo. Ô, benção, ô Paulo, benção, glória a Deus. Aí alguém estava enfermo, olha o Paulo orando, Deus curando todo mundo. Mas na vez dele, Deus não curou. Na vez dele, Deus falou assim, minha graça te basta, Paulo. E como ele tem um coração de servo, sabe o que ele fez? Se aquietou e falou, Deus sabe o que faz. Não ficou torrando a paciência de Deus. Senhor, eu entrego um dízimo, eu levo uma oferta, não sei quanto, para a igreja, se o Senhor me curar. Senhor, a gente coloca um montão de coisa, quer colocar Deus na parede de qualquer jeito. Né? Quer colocar Deus na parede de qualquer jeito, para Ele fazer o que a gente quer, a nossa vontade. Mas o coração de servo entende que a vontade de Deus é a melhor. Mesmo que não seja a melhor para a gente. Entende? Mesmo que não seja melhor para mim, mas é a melhor. Ele olhando para a minha vida, conhecendo com profundidade a minha estrutura, sabendo quem sou eu, as minhas raízes, as minhas inclinações, conhecendo tudo que acontece no meu corpo, coisa que eu nem sei, o que acontece na minha mente, coisa que eu nem sei, sabendo isso tudo, com todas essas informações que Deus tem na mão, Ele olha para mim e fala, Cláudio, isso é o melhor para você. Acredita em mim, cara. Acredita em mim, esse é o melhor para você. A gente não sabe nada sobre os nossos filhos, entre aspas, né? A gente acha que sabe o que é o melhor para eles, é ou não é? A gente acha que sabe o que é o melhor para eles. Não, você vai comer esse verdinho sim, isso é bom para você. É isso, a gente põe um verdinho disfarçado lá no meio. Né?
um bolinho gostoso de carne moída com verdinho lá no meio, para criança não ter nem tempo de tirar. E a gente vai despistando, tem uns adolescentes fazendo assim. Tem mãe de adolescente fazendo isso aí, né? Escondendo um verdinho no angu. Vai despistando. Pizza de verdinho. Gosta de pizza, então come verdinho de recheio. Então, a gente que nem conhece, o que a gente conhece dos nossos filhos? Seja sincero. A capa. A gente bate o olho e sabe mais ou menos. Tá triste, tá alegre, tá isso, tá aquilo, tá gordo, tá magro, tá alto, tá baixo. É uma informação básica que a gente tem. Estrutura, por dentro. Como é que é a alma do nosso filho? Como é que é o nosso filho por dentro? Quem é o nosso filho de verdade? Eu não sei nem quem sou eu. O mesmo Paulo vai dizer que lá, quando chegar lá na eternidade, 1 Coríntios 13, quando chegar lá a gente vai ver como a gente de fato é. A gente nem sabe. A gente não sabe nada sobre a gente. Nada. A gente acha que sabe o que é o melhor para nós. Aí Deus que conhece toda a estrutura nossa. Cada terminação nervosa, tudo sobre nós, Ele sabe. Ele olha para o Paulo e fala, esse é o melhor para você, Paulo. É o melhor que eu tenho para você. Esse espinho na carne aí. Mas está doendo, Senhor. É o melhor. Mas está difícil, Senhor. Acredita em mim, Paulo. Mas quando a pessoa tem um coração de servo, ela nem fica questionando muito, não. Jesus não ficou questionando. Né? Orou 3 vezes, Deus falou assim, vai lá, Jesus, a cruz está te esperando, cara. Passar de mim esse cálice nem seria a dor da morte, seria a dor da separação. É o estar longe. A comunhão entre Deus e Jesus nunca foi quebrada, a não ser naquele momento da cruz. Ele fala em João 17, quando ele fala em João 17 assim, torna a dar a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, é que antes da fundação do mundo, Jesus estava em Deus. Depois que Jesus encarna, então ele está fisicamente distante, mas continua em Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um. Mas a experiência do pecado, a experiência de ter todo o pecado do mundo nas suas costas, a experiência desse desligamento e desse afastamento de Deus por causa do pecado da humanidade, era mais doloroso do que a cruz. Não passa de mim esse cálice. Mas aí, ele fala, mas como é que vai passar de mim esse cálice? É a pior experiência que eu vou viver. Mas eu vim para isso, foi para isso que eu vim. Então, seja feito conforme a tua vontade. Quem tem coração de servo, consegue dizer para Deus, seja feito conforme a tua vontade. Seja feito. E aí você pode pensar em pessoas que você vê sofrendo, mas servindo. Pessoas que você vê que às vezes passam uma luta, você sabe que a pessoa passa uma luta, mas a pessoa está servindo. Eu olho às vezes e penso, eu no lugar do fulano tinha desistido há muito tempo. Eu tinha largado tudo para lá, no lugar do fulano, não aguento não. Mas ele ouviu de Deus, a minha graça te basta. Ele creu nisso. E ele trabalha, ele vive em cima disso. A graça de Deus me basta. Eu vou viver em cima disso. E, irmãos, quando a gente consegue vislumbrar e viver a ideia de que a graça de Deus é o bastante, nada mais é bastante, mas a graça de Deus é bastante, a gente consegue resistir qualquer coisa. Qualquer coisa. No físico, na minha natureza humana, no meu olhar humano, na minha mente humana, não resisto absolutamente nada. Mas em Deus, sob a graça de Deus, sob o cuidado de Deus, amparado pela mão de Deus, qualquer coisa. É por isso que Paulo escreve Filipenses 3, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso. Quando a gente para pensar em muitas lutas que a gente passa ou já passou, você pode até pensar, gente, como é que eu aguentei isso? Como é que eu resisti isso? A graça de Deus te basta, meu irmão. E Deus quer transformar, quer fazer do seu coração de servo. O coração que louva, apesar de não ter condições humanas para isso. Mas consegue ainda louvar a Deus. Entende? Então, o coração de servo confia, mesmo não entendendo. Não estou entendendo nada, está difícil, mas sob tua palavra eu vou seguir. Sob tua palavra. Somente por causa disso. Pedro, joga a rede do outro lado. Ah, Senhor,
Ficamos a noite inteira tentando pescar, não conseguimos nada. Nós somos profissionais do mar, Senhor. Joga a rede. Se o Senhor falou, eu jogo. Entende? Porque é coração de servo. Né? O coração de servo se sente abençoado por ser usado do jeito que o Senhor quiser usar. Pedro se sentiu indigno de ser discípulo de Jesus depois de negar Jesus 3 vezes. Pedro estava muito sem graça, completamente desconcertado. E Jesus, então, vai incentivando Pedro a isso. E chega um momento que Jesus fala com Pedro assim: Pedro, vai chegar um dia que vão pegar você, vão vestir uma roupa que você não quer usar, e então você vai glorificar ao Senhor. E o escritor do texto, no caso João, tenta explicar o que Jesus quis dizer. Pedro entendeu. O escritor vai decifrar a fala de Jesus, dizendo que a morte de Pedro iria glorificar Jesus, de um jeito que Pedro não tinha planejado. Porque às vezes a gente quer nos ofertar como sacrifício vivo a Deus do nosso jeito. Mas muitas vezes a maneira como Deus nos quer sacrificados como sacrifício vivo para Ele é de outro jeito. Pedro se tornou prisioneiro. A roupa que ele vestiu ou que lhe foi vestida, que ele não queria, era roupa de prisioneiro. E a morte que ele não queria é uma morte assustadora. Mas é assim que você vai me glorificar. Através da sua morte, Pedro, muitas almas vão se converter. Vai ser assim que eu vou glorificar o meu nome na sua vida. Porque o coração de servo não tem vontade própria. Senão não é coração de servo. Servo não tem vontade. Servo tem obediência. Entende? O próprio Paulo, depois de muito fazer, um dia, lá no cárcere, escuro, úmido, ouviu-se uma voz: Paulo, Senhor Paulo. Ele ouviu e era o carcereiro, já levando ele para a execução. E ele foi levado, e ele colocou o pescoço, e alguém cortou. O mesmo Paulo. E isso aconteceu com todos os demais apóstolos, né, com exceção do Judas. O vídeo que hoje eu recebi da Adriana fala sobre isso, né, eu estava até preocupado, porque eu pensei, gente, mas que benção que veio e acrescentou, né? A gente quer glorificar a Deus de um jeito, mas Deus fala: sabe como você vai me glorificar? Com a morte. Você quer glória mesmo, de verdade? Então o caminho da glória é a morte. Toma a tua cruz e me siga. Seja morto nela. Sabe a religião de status? Sabe o evangelicalismo brasileiro do status? Né, que o carro novo que pega assim a chave, põe assim, para todo mundo ver. Eu sou um abençoado por Deus. A chave da casa nova, é o salário melhor, é não sei o quê. Isso são bênçãos, com certeza. Não estou marginalizando, nem... Não estou minimizando as bênçãos, as suas conquistas, de forma alguma. Mas para quem tem um coração de servo, a maior conquista é ser aplaudido no céu. É entrar na galeria dos heróis da fé. Os heróis da fé citados ali, tiveram muitos deles mortes trágicas. Entende? Muitas vezes a gente está sendo mortificado todo dia. Paulo fala, nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia uma tribulação nova, todo dia uma luta nova, e você lutando com essa luta, e o testemunho que você dá lutando contra essa luta, vai convertendo gente que você nem sabe. Gente que você nem vê. Às vezes o seu sofrimento fala mais alto que a sua voz. Às vezes a sua experiência com Deus fala mais alto que a sua voz. Talvez você, com muitas lágrimas, vai ganhar mais almas para Jesus do que com o microfone na mão. Spurgeon, grande pregador, tinha depressão severa, a ponto de ter que ficar 15 a 20 dias trancado no quarto,
chorando desesperadamente, com depressão severa. Mas foi um grande pregador. Apesar disso, Deus, através dele, salvou vidas, curou vidas, fez um monte de coisa através da vida dele, mas o espinho na carne dele estava lá. Ele tinha que sair de perto de todo mundo, isolar de todo mundo, ficar num canto, esperando aquela depressão passar, depressão profunda. Uma ânsia de morte terrível, mas ele pregava a vida. E Deus mantinha ele vivo mesmo ele tendo vontade de morrer. É assim que você vai glorificar meu nome. Então, quando Paulo fala assim, eu me glorio, eu me alegro nas tribulações, nas angústias, nas tristezas, eu me alegro nesses momentos, é porque eles manifestam a glória de Deus. Vocês não vão olhar para mim, vão ver o super Paulo. Vocês vão ver o Paulo, que sofre igual todo mundo, até, às vezes até mais que todo mundo. Mas que os meus olhos não estão nessa terra, estão depois dela. Porque o que está reservado para quem tem o coração do servo é o céu. O coração do servo é aquele que vai ouvir assim, vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Onde não vai haver tristeza, nem dor. Sabe a tribulação que hoje te acomete, meu irmão? Ela não existirá mais. Nem a morte vai ter poder sobre a sua vida. A morte vai tentar te pegar, mas Jesus fala, para aí que esse aqui é meu. Esse aqui foi chamado para a vida. Esse não morre. Esse foi chamado para a vida. Essa é a maior vitória de quem tem coração de servo. Vislumbrar o céu. Que você tenha muito sucesso nessa vida. Em todo o percurso da sua vida, nos seus negócios, nos seus estudos. Que você tenha muito sucesso. Que você adquira bens e fique rico, milionário. Mas que nunca perca o coração de servo. Porque é ele que te faz grande diante de Deus. As riquezas, as fortunas, os recursos, os diplomas nos fazem grande diante dos homens. Abre portas, né? Você ganha um pouquinho mais, você come carne com ouro. Come carne com ouro, você chega chique, chega chegando. Um dia eu fui tentar comprar um carro. Aí o cara falou, esse aqui você chega chegando, hein? Esse carro aqui você chega. Tipo assim, todo mundo para. Ô, rapaz, que é isso aí que chegou aí? A nave, que nave é essa aí? Não é nave, isso é nave. Chega chegando. Aqui, só aqui. E mesmo se eu falasse, me enterra no meu carro. Teve um milionário aí, uma vez, não tem uns anos atrás aí, que ele morreu e ele queria que enterrasse ele com o carro. Enterraram ele com o carro mesmo. Será que ele chegou dirigindo no céu? Se fosse carruagem de fogo, talvez, né? Elias não chegou na carruagem não, tá, gente? A carruagem só dividiu ele do Eliseu, ele subiu no redemoinho. Mas será que ele chegou lá com Rolls Royce, não sei como é que chama o carro dele, chegou no céu, chegou lá? Gabriel até saiu da frente, abriu a garagem para ele entrar. Será que foi assim que aconteceu? Não chega, é só aqui. É a glória aqui. É por isso que Jesus falou sobre César, né? Dê a César o que é de César. O que o César está querendo? Imposto? Moeda com a cara dele desenhada? Então, que cara que tem na moeda? Do César. Então, a moeda é dele mesmo, pode dar para ele. É dele. Aí pôs a cara dele aí, a moeda é dele mesmo. Ele só emprestou para a gente usar aqui, mas é dele. Pode entregar para ele. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus, o coração de servo. Dê a ele esse coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Dê a ele esse coração. E ele vai transformar você numa grande personalidade, num grande vulto espiritual, que vai abençoar a vida de muita gente. A melhor coisa nessa vida é abençoar espiritualmente a vida das pessoas. Entende? Estou concluindo já. Então, o coração de servo se sente abençoado por ser usado do jeito que Deus quiser usar. Então, Paulo falou, é com espinho na carne que você vai me usar? Então, está valendo, vamos lá. Não sei quantos anos mais para frente eu tenho, mas vamos lá. Vamos com espinho na carne assim mesmo. E agora deu tudo certo, então está tudo certo. E assim ele foi. Então, deixa o Espírito Santo fazer essa obra na sua vida. Vamos deixar, né, o Espírito Santo fazer essa obra na nossa vida. Ela é a obra mais importante que precisa ser feita, na minha vida e na sua também. A obra mais necessária a ser feita é transformar o nosso coração de pedra, nosso coração humano, nosso coração egoísta, nosso coração carnal, em um coração de servo, quebrantado diante do altar da graça de Deus. Amém?
Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, tão contundente, tão veemente, que vem rasgando a nossa alma, o nosso coração. Que ela faça isso mesmo, ó Deus, que ela mude mesmo dentro de nós, que ela nos faça perceber, ó Deus, o que de fato tem valor nessa vida. Que, na verdade, é além dessa vida. O Senhor manifestou a Paulo o que estava além dessa vida, para que ele ansiasse por isso, por esse momento de encontro com o Senhor. E isso transformou a vida de Paulo profundamente, deu a ele uma experiência muito profunda, que hoje nós conversamos sobre ela aqui. E nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo possa gerar em nós também, ó Deus, esse coração que se quebranta diante do Senhor, que espera somente no Senhor, que tem os olhos nos céus e tem os ouvidos, ó Deus, preparados para ouvir: vinde bendito dos meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê isso. Muito mais do que qualquer outra coisa que nos possa ser dado, nos dê isso em nome de Jesus, este coração. Perdoe os nossos pecados. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Marcos, vem cá, meu jovem. Enquanto o Marcos vai vir aqui, lembrar os irmãos que no próximo sábado tem a serenata de Páscoa, tá? 22 horas aqui na igreja, os irmãos vão se reunir para então fazer a serenata de Páscoa, como é realizado aí em todos os anos, tá bom? Amém, irmãos? Chama a irmã Adriana aqui na frente, por favor. A gente está em campanha de missões, irmãos, mundiais, né? Segunda-feira a gente deu um relatório hoje pela manhã. Nós enviamos ofertas na segunda, graças a Deus, né? Agradeço a todos os irmãos que têm cooperado, têm doado, né? Hoje os surdos estão doando a cantina. Tem o picolé missionário também, tem a cantina que vai ser uma torta de frango, é isso mesmo? Torta de empadão de frango, R$5 está lá. Além disso, tem que trazer a sua oferta também, meu irmão. Isso aí são coisas, mas a sua oferta que você separou, traga também quem não trouxe ainda. Agradeço aos adolescentes. Irmãos, é muita bênção que a gente tem para contar, né? E nesse mês, irmãos, que a gente está fazendo essa campanha, a gente começou ano passado uma campanha com a bicicleta missionária, que está aqui. E a gente fez uma rifa missionária. E venderam 36 bilhetes apenas, né? Alguns irmãos compraram 1, outros compraram 5, o irmão comprou 6. Mas desses a gente vai tirar hoje aqui alguém que vai ganhar. Pode ser eu, pode ser você, né, que vai ganhar essa bicicleta que está lá atrás, lá, né, e o valor já foi enviado para missões. Então eu vou convidar quem aqui. Escolhe alguém, pastor, para vir tirar aqui. Isadora. Vem cá, Isadora. Qual o número? A gente pegou os números lá atrás, irmãos. A gente pegou antes do culto, né, com alguns irmãos lá, Renata, a Adriana estava lá também, a Ingrid, a Ellen e eu, conferimos direitinho, né, colocamos os números aqui que estão na lista ali, e assim a gente vai proceder agora. Tchan, 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 tchan. Número 4. Ilza. Está lá dentro no culto infantil. É isso? Ela mesmo. Alguém chama a Ilza lá, por favor. A condição é ela poder ir para casa. Ela vai ter que ir para casa para levar. Amém. Ei, mãe. Aqui ó, a condição é a seguinte: quem ganhar a bicicleta tem que saber descer pedalando a escada e subir até em casa pedalando. E você ganhou. Foi sorteada, Ilza. Foi sorteada? Foi? Olha lá, segurei. Olha lá, ó. Número 4 aí, olha aí. Vou orar. Vamos colocar de pé, irmãos, agradecendo, né? Obrigado por todos os irmãos que participaram, tá, irmãos? É bênção, né? Senhor, muito obrigado, Deus.
Nós te louvamos porque um dia alguém deu uma bicicleta aqui para a igreja, ficou ali parada há tanto tempo. A gente fez essa rifa para mandar para missões e muitos irmãos que aqui estão ajudaram. Abençoa a vida de cada um, porque nós já somos vencedores. Nós já ganhamos o prêmio, na verdade, Senhor Deus, que é o Senhor Jesus, que é o maior prêmio, como foi falado hoje aqui. Mas a Ilza também ganhou a bicicleta, que o Senhor possa ajudá-la a fazer bom uso dela. E agradecemos pela vida da Ilza. Pedimos que o Senhor abençoe seu esposo, alcance o Décio, alcança o Igor, Senhor Jesus. Guarda a Monique, fortalece a Ilza cada dia, Deus amado, e o ministério que o Senhor tem colocado na vida dela. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Parabéns, Deus abençoe, Ilza Maria. Essa bicicleta foi uma doação de uma menina que é aluna do curso de Libras aqui. Então, ela viu campanha de missões, ela doou a bicicleta para a igreja. Vê que Deus toca nos corações, né? Irmão, nós estamos chegando ao final deste culto. Alguém faz aniversário essa semana que inicia hoje? Rafa? A Ilza Maria? Vamos orar, vem cá, Rafa. Orar pelos aniversariantes. E eu quero orar pela sua vida também. Quero interceder por você. Talvez você esteja passando por uma luta, uma tribulação. Talvez esteja sendo dias difíceis, né? O Deus que te chamou tem todas as bênçãos para derramar sobre a sua vida. E nós vamos pedir que Ele faça isso nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia e graça que nos basta. Obrigado pela vida do Rafael, da Ilza, tua filha. Que os Teus filhos, ó Deus, continuem sendo visitados pelo Senhor a cada dia, abençoados pelo Senhor a cada dia. Seus filhos são bênçãos na casa do Senhor, seus filhos são bênçãos nos lugares por onde passam. Que o Senhor os abençoe poderosamente, ó Deus. São bênçãos, são abençoados porque têm coração de servo. Continue guardando os teus filhos. Continue, ó Deus, fortalecendo os teus filhos, concedendo a eles saúde, recursos e tudo, ó Deus, que os teus filhos precisam para a manutenção desta vida e também, ó Deus, na caminhada com o Senhor. Abençoe todos nós, ó Deus, que aqui estamos, sobretudo aquele que tem passado por alguma luta, tribulação, aquele que está sofrendo, ó Deus, algum ataque do inimigo, aquele que está sofrendo, ó Deus, alguma coisa na carne, no espiritual, no emocional. Coloca a tua mão para abençoar o teu povo em nome de Jesus. Abençoar essa família, essas finanças, ó Deus, esse filho, essa filha, essa saúde. Coloca a tua mão para abençoar o teu povo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com a graça do Senhor e ela nos é o bastante. Em nome de Jesus, o que eu oro, te agradeço e te peço. Conceda-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez, a vocês que nos visitam, Deus abençoe. Volte mais vezes, será um prazer receber cada um de vocês aqui.